Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Gabriel. Como é que estão as coisas, cara? Tudo bem. Eu estava com o microfone desativado, professor. Boa Ah, tarde. tudo certo? Tudo certo? Você manja disso aqui já, não manja, Gabriel? Você é o cara que domina bem o ANSYS, né? Parece. Do que você fala, professor? Do Domina. fadiga? Essa ferramenta de fadiga, você já chegou a usar ela? Eu me lembro de ter feito o curso de extensão com o senhor sobre fadiga já uma vez, se eu não me engano, ano passado ou Ah, retrasado. então você já entende do troço aqui. Dá para agora é relembrar, né, professor? Mas é interessante. É que hoje, na verdade, eu vou só usar a ferramenta aqui e fazer ela de fora a fora, sabe? Eu não vou entrar muito naquela parte técnica de tensões e tal, mas se ficar pendente alguma coisa, né? Entendi. Mas a ideia é fazer aquele workshop que a gente fez no final daquele curso da Biela, ou seja, como é que a gente analisa a vida de um componente, né? Porque a fadiga, ela é a falha que mais ocorre num componente mecânico. Se a gente for pensar na maioria dos componentes mecânicos, como é que eles falham, a grande maioria é por fadiga. E a fadiga é decorrente de um carregamento cíclico, né? E o interessante é que essa ferramenta do Workbench, do ANSYS, né? Do Mechanics, na verdade, ela permite que a gente utilize uma análise estática para fazer uma verificação de vida dinâmica. Só que isso está vinculado com a curva S/N. Então a ideia hoje é fazer uma simulação de fora a fora. Deixa eu abrir aqui e compartilhar minha tela com vocês. A ideia é fazer uma simulação de fora a fora. Então eu já fiz a simulação aqui, mas só para mostrar para vocês. A gente vai analisar esses padrões do fenômeno de biaxialidade. Então, para entender como é que a gente estima a vida de um componente e o que significa essa biaxialidade e para que ela serve dentro de uma análise de fadiga, né? Então, basicamente, a gente vai conseguir definir se um componente vai ter ou quantos ciclos de vida um componente vai ter. Isso aqui a gente aprende a fazer analiticamente, né, na universidade, mas a ferramenta está dentro da metodologia de elementos finitos, é algo bastante interessante e bastante versátil também. Então, a ideia do workshop de hoje é mostrar como que a gente chega nesses resultados, como é que a gente consegue fazer uma análise de fadiga com base numa análise estrutural, né? Então, aqui está a análise estrutural e como é que a gente faz uma análise de fadiga, o Fadigue-2. Para isso, eu vou fazer, então, rapidamente, a aplicação, então, dessa metodologia em cima desse componente, dessa biela. Então, aqui ele já está feito, eu vou começar um do zero, né? Então, deixa eu fechar aqui. Então, eu vou começar uma análise estrutural do zero. Vou criar uma análise estrutural aqui, Static Structural. O meu está em inglês, alguns colegas pode ser que já esteja em português, né? E vou usar o material padrão, default, que é o aço estrutural, né? O Structural Steel. E vou dar uma atenção especial aqui, vou colocar em megapascal, deixa eu ver, o módulo de Young, para essa informação aqui. O nosso limite de escoamento, que é de 250 megapascal, e a curva S/N, que é essa curvinha que aparece aqui, aonde ela é obtida através de ensaios, né? Então, alguns materiais a gente tem o conhecimento desse comportamento. Então, esse método é o método SN, que a gente vai utilizar para fazer análise de fadiga. Então, tem vários métodos de fadiga, a gente vai utilizar aqui a curva SN. Então, vamos lá, começar a nossa análise estrutural. Primeiro ponto, a gente vai incluir aqui uma figura geométrica. Então, nós vamos importar, e o que eu coloquei ali para vocês é justamente a biela, que é esse elemento que eu coloquei no chat aí para vocês. Então, vejam só. Importada a geometria, a gente vai abrir o Mechanicals aqui. Então, deixa eu só sair do Mechanicals aqui, para que a gente consiga abrir ele aqui para essa análise que nós vamos fazer.
Então, ele está começando mecânicos aqui. Vamos ver se ele funciona. Enquanto isso... Opa! Vou colocar aqui o objetivo, então, da nossa análise. O objetivo da nossa análise vai ser fazer uma análise da vida de fadiga desse componente, que é a biela, para um carregamento de completamente reverso, né, o fully reversed, que nós vamos ver o que é, de 4.500 newtons. Então, essa vai ser a ideia de hoje, a gente fazer essa aplicação. Então, deixa eu só ver se abriu o Mechanical. Aqui diz que já abriu. Então, vamos achar ele aqui. Ah, tá abrindo ainda aqui. Então, tá aqui. Aqui é a geometria do nosso componente, né? Então, ele já está selecionado o material que é o padrão, né? O default, que é o Structural Steel. Então, nós vamos manter ele aqui. Na versão 2021, a gente consegue mexer aqui mesmo nos materiais, né? Mas a gente vai usar o aço estrutural. Então, tá aqui o corpo da biela. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, primeiro, gerar uma malha. Então, eu vou gerar uma malha default aqui. Vai lá. Gabriel, você que é um cara experiente aí, o que você diria dessa malha? Parece ser uma malha boa? Talvez? Professor, Não? eu acho que vou precisar de muita experiência ainda, professor, para ser chamado assim, mas Eu não, confio. eu não sei, professor, ela tá meio desigual, né, no todo, assim. Podia ter uma Exatamente. lógica mais... Eu também acho. A gente poderia vir aqui e incluir uma métrica aqui para dar uma olhada, né? Por exemplo, ver a distorção, né? Skewness. Então, a gente vê que ele está usando aqui elementos tetragonais, né? E a gente tem aqui uma certa distorção nos elementos, né? A gente pode utilizar uma outra métrica aqui também, a qualidade do elemento, né? Então, a qualidade do elemento, ele quer dizer mais ou menos o seguinte, que se o elemento está perto de 1, ele é perfeito, se o elemento está perto de 0, ele é imperfeito, né? Então, vejam que ele também não está, assim, muito homogêneo. Então, assim, dá para a gente tentar melhorar a malha. Lembrando que a malha ela vai aumentar o ganho computacional e ela vai também, realmente, está bem desigual aqui, né? Tem e só elementos tetragonais, né? Então, a gente poderia tentar incluir uma metodologia aqui. Vou fazer uma só de firula aqui para a gente melhorar um pouquinho. Opa, apliquei ali. Vou colocar o método... Minto. Vou deletar aqui. Não vou incluir um método. Eu vou só colocar o tamanho aqui. Eu vou colocar um sizing. Vou limitar o tamanho, ele está em 11 milímetros, eu vou colocar aqui com 4 milímetros. E vou gerar uma nova malha aqui. Agora, talvez demore bastante, porque... Não, até que não. Ó, vejam só. Então, ele gerou elementos menores. Então, apesar dele ainda ter uma certa distorção, como bem comentou ali o Gabriel, ele não está bem alinhadinho, né? Como os elementos estão menores, a tendência é melhorar a qualidade do elemento, né? E é o que a gente viu aqui, né? Então, eles já estão se aproximando aqui na qualidade de 1. Lembrando que 1 é um componente perfeito, né? E 0 é um componente imperfeito. Então, deu uma melhorada, né? Não é ainda aqui o nosso... Opa, vou ter que fechar aqui porque ele não está querendo sair da tela. Beleza. Então, tá já. Então, vamos usar essa malha aqui. Agora, nós vamos colocar os elementos de contorno. Então, vamos ver o que a nossa apresentação aqui diz para a gente colocar de elementos de contorno, né? Aqui ele está dando os passos, está dando... Ó, nós vamos colocar um apoio, uma força, aliás, na parte interna do cilindro de 4.500 newtons. Então, deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Então, a gente vai começar colocando aqui os elementos de contorno. Então, a gente vai inserir uma força dentro dessa região, que é onde a biela fica apoiada. Então, a gente vai pôr aqui nas duas faces internas. A gente vai colocar isso como componente. Então, deixa eu ver em que sentido nós estamos aqui. Vou fechar o gráfico aqui também. Se bem que talvez depois eu precise dele. Ó, nós estamos em Z, né? Como vai ser negativo a Z, menos 4.500 newtons. Então, tá ali, ele tem uma setinha só para indicar mais ou menos o sentido, né?
Maravilha. Agora nós vamos colocar, então, as outras condições de contorno. Então, a gente vai colocar um apoio fixo na parte de cima da biela. Então, a gente vai simular uma situação rígida. E a gente vai colocar um cilíndrico ou suporte nos orifícios aqui onde vão os parafusos, né? Então, vamos lá. Clicando com o botão direito em Static, Insert, o Fixed Support, um suporte fixo. Então, a gente vai colocar aqui nessa parte onde fica o pistão. Então, significa que aqui os nós que estão relacionados com toda essa região, eles não vão poder se deslocar, eles não vão ter deslocamento, não vão ter displacement, né? E o cylindrical support, aqui nessas duas regiões, então clicando com o botão direito, Insert, Cylindrical Support, selecionando as duas faces internas, somente clicando nelas aqui e aplicando. E ele diz do Cylindrical Support que nós temos que ter a parte radial fixa, a axial e tangencial livre. Ou seja, esse furo, colocando aqui a parte radial fixa, a parte axial livre e a parte tangencial livre, significa... Opa, a Siri está querendo entrar na aula aqui. Significa que esse furo não vai ovalizar, mas ele pode, nessa parte aqui, correr para frente e para trás aqui, no sentido tangencial e no sentido axial. Então, aqui estão feitas as condições de contorno da nossa biela, né? Aqui nós podemos já resolver. Então, vamos clicar aqui para ele fazer a solução. Porque o nosso interesse aqui, o nosso objeto de análise, é efetivamente a parte de fadiga, né? Então, vamos lá. Ele já solucionou, então a gente pode incluir aqui uma solução, né? Vamos pedir para ele fazer a tensão equivalente de von Mises. Então, a gente vai vir aqui em solução, Insert, Stress, que é tensão, deformação, deflexão e tensão. Tensão de von Mises, que ele vai dar um equivalente. A gente pode pedir aqui para eles avaliar esses resultados. E está aqui, ó. Chegamos aqui. Então, eu vou só deixar o contorno mais suave e vou tirar aqui os nós. Então, vejam só, pessoal. A tensão que ele chegou é uma tensão de 53 megapascal. Por aquilo que a gente viu no material, o que vocês diriam? Deixa eu voltar aqui, ó. Engineering Data. Olhando para o material ele resiste até 250 megapascal. A gente chegou numa tensão de 53. O que significa? O que nós podemos analisar? Vou colocar em megapascal aqui também, essa curva S/N aqui. Ó, vejam só, aqui nós temos um limite da vida infinita de 83,2 megapascal e uma tensão de escoamento de 250 megapascal. Só de olhar esse valor aqui, vocês conseguem me dizer se esse componente vai conseguir resistir uma vida infinita e quantos mil ciclos ele resiste? Alguém conseguiria dar esse palpite? O que significa esse 53 megapascal? Ó, o valor máximo, aonde que está o valor máximo? Ó, o valor máximo está bem na região aqui do furo de lubrificação, né? Bem na extremidadezinha aqui. Então, vejam só, pessoal. Aqui a gente fez uma análise estática, né? Só que se a gente for querer analisar se esse carregamento ciclar durante muitos ciclos, uma vida inteira, a gente teria que aplicar aqui as técnicas de fadiga. Então, nós poderíamos fazer um cálculo analítico, né? E chegar a essa conclusão. Então, por exemplo, se não houvesse um coeficiente de segurança, fazendo um cálculo analítico, eu poderia dizer que o fator de segurança é de 1,61. Vamos ver, pedir para o software fazer essa análise para ver se bate. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui na solução vai incluir o Fadigue Tool, que são as ferramentas de fadiga. Então, notem, aqui tem alguns detalhes, ó. Ele está dando algumas informações para nós. Ele pode fazer análise por S/N, Goodman, Soderberg, Gerber ou ASME elíptico.
né? Ele está considerando o carregamento fully reversed e ele está considerando um fator de fadiga de 1, né? Nesse fator de fadiga de 1, o coeficiente de segurança deveria ser de 1,61. Vamos ver se bate. Então, a gente vai pedir para ele solucionar isso aqui. Ele está pedindo para a gente incluir uma resposta. Então, a gente vai incluir a vida em fadiga, o dano, o fator de segurança e a biaxialidade. E vamos resolver cada uma dessas alternativas aí. Então, pedindo para ele solucionar, ele já trouxe a vida. Ó. Vejam só, o que esse componente aqui nos trouxe? A informação. A hora que a gente clicou na vida e ele disse que ele atinge 1 vezes 10 à sexta, notem que 1 vezes 10 à sexta é exatamente a quantidade de ciclos para que ele atinja a vida infinita. Pergunta, todo material pode atingir uma vida infinita? Alguém saberia me responder? Faço ideia. Não é todo material. O aço estabiliza. Ele chega num valor em que ele estabiliza. Mas alguns materiais, como por exemplo o alumínio, não. Ele não tem o cotovelo. Então você sempre vai ter que calcular o dimensionamento para um número X de ciclos. No caso do aço, é possível calcular para uma vida infinita. E é exatamente essa informação que ele está trazendo aqui na vida, né? Ele consegue, todas as partes do componente resistem 1 milhão de ciclos, né? Se a gente for entrar aqui no dano, o dano, veja só, a gente também aqui tem a unidade. Então, o que isso aqui significa? 1000 ciclos. Que ele também, ao longo desse 1 milhão de ciclos, não vai ter nenhum dano. Então, por enquanto, a gente está vendo que essa peça aqui ela serve para uma vida infinita. E qual seria o coeficiente de segurança? 1,61. Como é que o software chega nesse valor aqui? Olha só, pessoal. Aqui a gente vai ter que voltar um pouquinho para a teoria, para a gente entender. Mas, basicamente, ele está dizendo o seguinte, ó. Se a tua norma pedir um coeficiente de segurança de até 1,61, ele vai ser atendido. Ó. Ele está dando exatamente o coeficiente de segurança da parte mais crítica. Mas notem que outras partes do componente, elas têm uma vida, um fator de segurança ainda maior. Como é que a gente chegou nesse 1,61? Então, vamos fazer um pouquinho de conta aqui. Vamos usar a teoria aqui. Deixa eu abrir o quadro branco aqui. O whiteboard. Que eu consigo mostrar para vocês da onde surgiu esse cálculo. Opa. Então vejam só, pessoal. A grande sacada dessa metodologia é a gente conseguir fazer uma análise de fadiga em cima do que a gente chama de fator de segurança. O fator de segurança, ele vai ser dado pelo quê? Ele vai pegar o limite de resistência à fadiga, que pode ser o limite de resistência corrigido, né? E ele vai dividir isso aqui pela tensão calculada. Como é que eu sabia que ele ia chegar em 1,61? Olha só. Quais são os valores que entram aqui? O limite de resistência à fadiga para 1 milhão de ciclos está aqui na curva S/N, ó, é 86,2. Então, ó, 86,2 megapascal. E a tensão máxima calculada pelo Mechanicals foi aqui, ó, 53,29. 53,29. A hora que eu faço essa conta, se alguém puder ajudar, deve dar aquele valor ali que a gente calculou. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando... 86. Isso, 86,2, que é a tensão
de fadiga do material, e nós estamos falando de 53,29, que é a tensão máxima. Se eu dividir um pelo outro, 1,6175. Notem que é exatamente o valor que está aqui no Mechanicals, né? Evidente que isso vai depender dos parâmetros, pessoal, que nós utilizamos. Por exemplo, se quando a gente vier aqui no Fadigue Tool, a gente utilizar um fator de correção aqui, ó, por exemplo, 0,81, aquele valor ali vai mudar. Quanto que ele vai mudar? Vamos fazer a conta e vamos pedir para o software calcular. Então, a gente vai apagar esse aqui. E agora a gente está dizendo o seguinte, ó, que o limite de resistência à fadiga, ele vai ser calculado com base num KF, que é um fator de segurança de fadiga, multiplicado pelo limite de resistência de fadiga, o SN. Ora, o KF que eu acabei de colocar aqui, ó, é de 0,81. 0,81. Seria o meu limite, o meu fator de correção de fadiga, né? E o meu limite de resistência à fadiga é aquele da curva S/N, 86,2. Então, se eu fizer essa conta aqui, 86,2 multiplicar por 0,81, eu vou chegar agora que o meu limite de fadiga corrigido é de 69,822. Dividido pelo minha tensão obtida, que é 53,291. Ou seja, se eu usar esse fator de correção, que poderia ser, por exemplo, um fator de correção de acabamento. Ah, não é uma peça polida, é uma peça que tem um acabamento usinado. Ah, então eu tenho um fator de correção de 0,81 pela literatura. Perfeito, eu ponho essa correção lá. Agora ele vai corrigir. O meu novo coeficiente de segurança vai ser de 1,31. Vamos ver se o software se comporta dessa maneira. Então, vindo no Fadigue Tool, aplicando aqui um fator de fadiga KF de 0,81, vou recalcular os valores, continua resistindo a uma vida infinita, continua sem sofrer dano, mas o coeficiente de segurança caiu para 1,31, exatamente o que a gente tinha calculado. Então, vejam, eu posso fazer uma análise de fadiga diretamente aqui no meu software de elementos finitos. Agora, como é que eu faço para analisar se esse meu valor é confiável? Para isso, existe essa ferramenta maravilhosa chamada indicador de biaxialidade. Vejam que ele me dá até um gráfico bonito ali, né? Ele me dá linhas de tensão. A biaxialidade, pessoal, vai estudar o estado de tensões. Só um segundinho aí, pessoal. Só um minuto. Então vejam só, pessoal, que gráfico lindo. Olha se não é uma obra-prima da natureza, né? Eu fico até emocionado quando vejo isso aqui. Quase escorre uma lágrima nos olhos. Por quê? Isso aqui, pessoal, é aquilo que a gente tem uma dor de barriga desgraçada para calcular analiticamente. Isso aqui é o que nós chamamos de estado de tensão. Essa ferramenta de biaxialidade, ela vai dizer o seguinte. Vejam só, a hora que eu obtive esses dados aqui de laboratório, S/N, eu obtive esses dados através do ensaio uniaxial. Para saber se o que a gente calculou aqui no ANSYS é confiável, a gente precisa saber se a tensão que está no ponto mais crítico ela é uniaxial, biaxial ou cisalhamento. Como é que a gente faz isso? Aplicando essa ferramenta de biaxialidade. Olha só que legal o que ela diz para nós. Aquilo que for zero, ou seja, verdinho, aquilo que for verdinho aqui, for perto de zero, né? Significa que a razão, ou seja, a divisão da tensão principal máxima pela tensão principal mínima é zero. Isso significa que a tensão naquele ponto é uniaxial. É tudo que a gente quer.
uma tensão uniaxial. Então, vejam só, pessoal. Eu dizendo para vocês que o gradiente verde, que é o gradiente perto de zero, é o gradiente uniaxial. O que vocês podem me dizer dessa peça? A maior parte da tensão existente nela é uniaxial ou não? É uniaxial. A maior parte é uniaxial. Então, vejam só. A parte que está em azul é tensão de cisalhamento. Olha que bonitinho ali, olhando de cima, as linhas de tensão de cisalhamento. Tentando cortar ela, né? Se a gente for usar um termo chulo, né? O cisalhamento é aquela tensão que tende a cortar. A cisalhar, a romper o plano da seção transversal, né? Olha aqui embaixo, a mesma coisa, ó. As linhas de tensão de cisalhamento, ó. Notem que a linha de tensão de cisalhamento, olha só do outro lado, está bem alinhada com a linha de carga que vem aqui da biela, ó. Que lindo, isso aqui é sensacional, é o que a gente calcula, muitas vezes, aqui a gente consegue visualizar, ó. Essa viga aqui, ela traz o carregamento, ele é distribuído por aquela parede que aplica até o lado contrário, e a tendência dele é de tentar cortar a superfície nesse ponto. E o que nos importa aqui? A seguinte análise, pessoal, e aqui que está o pulo do gato, é aqui que faz o diferencial desse workshop, né? É a gente vir aqui na tensão máxima, olhem só, e a gente analisar aqui o ponto de tensão máxima. Olha onde é que ele se encontra. Ele se encontra aqui, nessa região do furo de lubrificação. Agora a gente vai ver o seguinte, que tipo de tensão está nessa região? Olha aqui, ó. Novamente, a tensão máxima e o tipo de tensão. Que tipo de tensão está ali, pessoal? Uniaxial, cisalhamento ou biaxial? Uniaxial. O que isso significa? Que essa análise ela vai se aproximar muito daquela que o corpo de prova tinha. Ou seja, eu consigo validar nossa análise de fadiga porque o ponto mais crítico apresenta uma condição de uniaxialidade de tensões. Ok? E, logicamente, aqui no Fadigue Tool, né, a gente tem aqui as outras possibilidades, né? A gente pode calcular pela vida, stress life, ou pela deformação, né? E aqui a gente pode usar os vários métodos, né? Opa! Deixa eu botar. Pois não. Amarelo seria o biaxial? O vermelhinho é o biaxial. O azul é cisalhamento. O que acontece se o ponto mais crítico desse como cisalhamento? Eu teria que pegar os dados da tensão, não uniaxial, mas a tensão de cisalhamento, né? Como referência, para poder analisar. Uhum. E se ele é vermelhinho, significa que ele é biaxial. O amarelinho significa isso aqui, ó. Ele tem 37% de biaxialidade, ó. É a razão, né? Ou seja, a tensão máxima para a tensão mínima, se eu dividir a tensão mínima pela tensão máxima, vai dar 0,37. É o amarelinho aqui, ó. 0,37, né? Uhum. Mas note que ele está bem longe da região mais crítica, né? Então, o coeficiente de segurança lá vai ser muito maior, ó. Note. Ali onde estão as linhas de cisalhamento, ó, o coeficiente de segurança já é mais ou menos, vamos pegar um probe aqui, ó. Vamos pegar ali onde a gente tem o ponto mais crítico aqui de biaxialidade, ó, essa parte interna aqui, né? Ó, se a gente for pegar ali o fator de segurança, ó, já é de 7. Tá vendo ali? Uhum. Então significa, ó, aqui ele chega em 11. Então, o fato de eu estar usando uma tensão uniaxial aqui, tá com bastante folga. Né? Ponto mais crítico aqui do tubo, aqui onde ele está com uma tensão, um fator de segurança de 1,31, é o fator onde ele está basicamente, ó, muito próximo de zero, tá vendo? Ou seja, praticamente uniaxial. Ou seja, os dados da curva S/N podem ser aplicados aqui com toda a segurança do mundo. Né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui no Fadigue Tool. Como é que a gente
fazia a troca do método Professor, aqui. Pode falar. eu não entendi uma coisa. Se o meu ponto mais crítico ali, ele fosse tipo uma zona de transição, não fosse nem 0 nenhum, né? Fosse, sei lá, 37, 40%, como você deu de exemplo. Como que eu Sim. procederia daí com a conta? Tipo, Aí o que acontece é o seguinte, excelente pergunta. Ó. Esse gráfico aqui, ele foi obtido por uma tensão uniaxial. Como eu falei, se ele estivesse lá perto do azul, a gente ia tentar buscar essa curva S barra N de um ensaio de cisalhamento. No caso, se ele tiver biaxial, o que vai acontecer é que provavelmente a gente vai ter que traçar essa curva S barra N com o corpo de prova da biela. Ou seja, a gente vai ter que construir essa curva S barra N com o meu produto. Eu não vou conseguir pegar um dado de laboratório. Não sei se ficou claro. Aí a gente começa a encarecer um pouquinho o dimensionamento, mas às vezes é necessário, né? Então, assim, peguei a curva S barra N do material. Ela não vai ser suficiente porque ela é uniaxial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa biela e vou fazer um ensaio de fadiga nela para que eu obtenha esses valores da curva S barra N para o meu produto. Essa seria uma alternativa, por exemplo. entendi. Entendeu? Eu teria que construir melhor os meus dados de material. Entendeu? Eu não consigo usar um recurso aqui simples, né, digamos assim, a não ser que, por exemplo, eu vi que o meu componente não é... Imagine que o ponto crítico fosse uma região bem complicada de transição aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Essa região, por exemplo, né? Essa região de baixo aqui, que a gente tem cisalhamento, aí praticamente uma área única axial, e aqui a gente já tem uma biaxial do lado, né? Então a gente sai da condição de razão -1 para uma razão 1, né? Que é o que diz aqui, né? Como é que eu faria? Eu teria que ter um coeficiente de segurança bastante elevado aqui, que é o que a gente tem, de certa forma, aqui, né? Ó, ele vem de um coeficiente de segurança de 15 para um coeficiente de segurança de 10, no mínimo, né? Então, tendo um coeficiente de segurança alto aqui, eu também não teria problema, né? A questão é que o meu coeficiente de segurança mínimo aqui, ele está perto de 1, né? Ou seja, ele está crítico, de certa forma, né? Então, nesse caso, eu não poderia arriscar se eu tivesse aqui uma biaxialidade, né? Ou seja, aquele dado que eu estou usando de material não estaria representando muito bem a realidade do que está acontecendo naquele ponto ali. Não sei se ajudou a te esclarecer o raciocínio, Andrei. Ajudou sim. Mas é mais ou menos esse tipo de análise que a gente vai fazer, né? Peguei uma região bastante heterogênea, como você comentou ali, né? Em termos de tensão, de estado de tensão. O fator de segurança aqui sendo bem alto, ele começa a me dar um pouco mais de segurança, né? Ah, não, preciso analisar melhor esses dados porque está próximo de um fator de segurança. Então, eu tenho que necessariamente fazer um estudo com base no material utilizado. Beleza, obrigado. Tranquilo? Professor, uma dúvida. Pode falar. O SN significa o que mesmo? O SN é o seguinte, ó. O SN é uma curva logarítmica, onde a gente faz o seguinte, ó. Não, sim, O desculpa, S professor. O SN, esse da equação. Esse aí de cima. Ah, esse aqui? Isso, esse aí. Esse aqui é limite de fadiga. Esse aqui, SN, é o limite de fadiga não corrigido. Ou seja, a tensão limite de fadiga, né? Que no caso, no material, ele é encontrado aqui, ó. É o valor a 1 milhão de ciclos, esse 86,2. E esse aqui é o fator, o limite de fadiga corrigido pela equação de Marin. Lembra da equação de Marin? Entendi, professor. Tá. A equação de Marin, ela diz o seguinte, ó, que o limite de resistência corrigido de fadiga, ele é dado por, o Stigler, na verdade, chama de S'(N) também. Você pode achar essa notação assim também, né? Ele significa o seguinte, ó, o limite de fadiga obtido por ensaio, que multiplica um fator de forma, um fator de temperatura, um fator de tamanho, um fator de confiabilidade e um fator de fatores diversos, KF.
Esses fatores aqui, você tem que incluir já manualmente no teu material. Esse daqui vai depender de cada caso. É esse aqui que a gente pode parametrizar nuances, ó. A hora que você vem aqui, ó, é o KF. Tá vendo que ele tá aqui, o KF? É o fator de correção de fadiga. É exatamente esse camarada aqui, ó, que a gente pode incluir aqui no ensaio de fadiga, né? No nosso caso aqui na análise de fadiga. Beleza, Ok? prof. É isso aí. Professor, desculpa, mais uma pergunta, então, aproveitando Pode falar. o gancho. Esse fator de correção aí dele seria unicamente mensurado por laboratório, digamos? Ou Não, não? a questão é a seguinte, esses fatores, a gente tem vários estudos que desenvolveram esses fatores aqui, né? Esse valor é obtido em laboratório. Só que em laboratório você está com condições controladas, você está em temperatura controlada, você está com material, digamos assim, com acabamento adequado. Aí a hora que você vai fazer a tua aplicação, a tua biela é fundida, vai trabalhar em altas temperaturas. Então, esses detalhes, para você corrigir esse valor que você obteve em laboratório, tem que ser levado em consideração nesses fatores de correção, né? Então, tem muita coisa de literatura, tem coisas que os fabricantes recomendam, né? Então, fator de tamanho, fator de temperatura, fator de forma, fator de confiabilidade, que é um fator estatístico, né? Então, vai depender da tua aplicação isso aqui, né? A literatura traz algumas recomendações e tem estudos aí para cada caso. Eu estou trabalhando com material fundido. Material fundido, eu tenho um determinado KF que tem que ser colocado, levado em consideração. Por exemplo, 0,8, que é o que a gente utilizou. E assim por diante. Sacou? Saquei sim, valeu. Como é que funciona ali. E é isso, pessoal. Basicamente, eu gostaria que vocês refizessem esse workshop para verificar se vocês conseguem chegar nessas estimativas e num fator de segurança adequado, né? Então, eu vou mandar a apresentação ali para vocês, para que vocês consigam desenvolver isso aí. E eu não me lembro, a professora Tatiane Moura pode me ajudar, eu vou até desligar a gravação aqui. Quanto tempo a gente tem? Esse workshop é de uma semana.